Fala galera, what's up? Aqui quem fala é o Richard Duarte. Estamos aí para a nossa aula 23, pessoal. Nossa penúltima aula com esse material. Então, vamos dar continuidade, pessoal. Objects, né? Objetos. Primeiro aqui, pessoal, nós temos fridge. Fridge, ou você também pode falar, pessoal, refrigerator. Refrigerator ou fridge é geladeira. Tá bom, pessoal? Nós temos aqui groceries, tá? Groceries, pessoal, é suprimentos alimentícios ou também pode ser compras, tá bom, pessoal? Compras que você faz na mercearia. Por quê? Groceries store é mercearia, tá bom, pessoal? Então, algumas pessoas falam que comprou groceries, né? Então, fez as compras, comprou alimentos, tá bom? Groceries, suprimentos alimentícios, também pode ser compras, né? Perfeito, pessoal? Próximo aqui, pie. Pie significa torta, tá bom, pessoal? Aqui embaixo nós temos piece é pedaço, tá bom, pessoal? Piece. Nós também temos, pessoal, slice é fatia, tá? Então, piece, pedaço, slice, fatia, tá bom? Então, pessoal, tanto para piece quanto para slice, vocês usam piece of e o objeto, ou slice of e o objeto. Por exemplo, piece of cake, né? Piece of cake. Inclusive, piece of cake é uma expressão de dizer fácil, né? Por exemplo, falar it's a piece of cake. Então, isso é fácil, tá? Mas se você quiser falar pedaço de bolo, piece of e o objeto, cake, tá bom? E slice, né? Fatia, slice of e o objeto. Por exemplo, slice of pizza, fatia de pizza. Tá bom, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Advice significa conselho, pessoal. Próximo aqui, belt, pessoal, significa cinto ou correia. A gente viu na última aula, na aula 22, seat belt, né? Seat belt significa cinto de segurança. Somente belt, cinto ou correia, tá bom? Próximo aqui, solution, solução. Aqui, pessoal, mailbox é a caixa de correios, tá bom? Próximo aqui, directions, pessoal, direções, pode ser também instruções, tá bom? Você quer directions para fazer alguma coisa, pode ser instruções também, tá bom? Nós temos aqui, pessoal, uma coisa que aparece toda hora no YouTube, né? Que são ads, né? Ad, pessoal, é a contração de advertisement, tá? Contração é a forma encurtada de advertisement, tá bom? Então, significa anúncio ou publicação, né? Que aparece no YouTube quando a gente vai assistir um vídeo. Então, isso são ads, né? Ad, de advertisement. Perfeito, pessoal? Nós temos aqui fever é febre. Próximo aqui, population é população, tá bom? Se a gente tirar aqui essa palavra aqui, né, essa parte aqui, colocar só o R, fica popular, né, popular. Então, population, ou colocar o R aqui só, e tirar isso aqui, popular, perfeito? Aqui, população, né? Aqui nós temos error é erro, tá bom, pessoal? Então, principalmente é utilizado com programas de computador. Aqui a gente pode ver essa tela aqui, ó. Algum programa deu erro, né? Perfeito, pessoal? Continuando aqui, education, educação. Gutter é sarjeta, pessoal. E aqui do lado direito nós temos ditch é vala, tá bom, pessoal? Vala. Então, gutter, sarjeta, ditch, vala. Aqui, pessoal, mais embaixo nós temos square. Square, pessoal, pode ser praça, mas square também pode ser quadrado, tá bom? Quadrado, a forma geométrica, quadrado, tá bom? Então, pode ser praça, por exemplo, a gente tem Times Square, né? E nós temos também o square pode ser quadrado, tá bom, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho de plural, tá, pessoal? Um material muito importante. A gente vai conversar agora sobre plurais regulares e plurais irregulares.
Fiquem calmos, pessoal, fiquem tranquilo que é bem simples. Nós vimos que tem verbos, né, verbos regulares e verbos irregulares. Existem também plurais, né, palavras que possuem plurais regulares e irregulares. É bem simples, pessoal, vamos ver aqui. Plurais regulares são simplesmente os plurais que a gente tem que colocar o S, que eles, para fazer a forma de plural, né, de dois ou mais de quantidade, é somente colocar o S. Lembrando que na aula 3 a gente viu outras formas, né, que você também pode colocar ES na palavra IES, tá? Na aula 3 a gente tem outras formas de fazer plural, né? Porque algumas palavras não é só colocar o S, tem que colocar às vezes ES, algumas são IES, tá bom? Então, isso é de acordo com o que você lê, tá bom, pessoal? Você vai saber o plural da palavra. Mas, focando aqui, plural regular são todos esses que você só tem que vai ter o S. Para você formar dois ou mais, né, de quantidade, tem que colocar o S. Por exemplo, toy, brinquedo, singular, só um. Toys, brinquedos. Então, tive que colocar o S, plural regular. Car, cars, carro, carros, né? Dog, cachorro, dogs, cachorros. Grape, uva, grapes, uvas, tá bom? Então, plural regular, simplesmente ele vai ter o S para poder formar o plural da palavra, quando for a quantidade 2 ou mais, certo? Agora, o que são os plurais irregulares, pessoal? Plurais irregulares, eles não usam o S para poder fazer a forma de plural, né, de dois ou mais de quantidade. Eles possuem uma palavra específica que representa o plural daquela palavra. Por exemplo, a gente aprendeu, né, child. Child, a gente sabe que é filho, é filha, né, sem gênero. Então, filho ou filha, tá? Pode ser qualquer um dos dois. Ou criança, uma criança só, né? Mas agora, se for crianças, filhos ou filhas, a gente não fala childs. Coloco essa aqui, né? Não é childs, é children. Children. Então, tem uma palavra específica aqui para poder fazer o plural dessa palavra. Isso que são os plurais irregulares, que não é colocar só simplesmente o S. Ele tem uma palavra específica. Então, child, né? Children. Aqui nós temos man, né? Homem. Men. Homens. Olha a escrita aqui, muda, né? Man, men, tá? Homens. Woman, mulher. Olha aqui, ó, mulheres. Women, women, mulheres. Então, aqui, ó, não é só colocar o S. Tem uma palavra específica que forma um plural. Foot, pé. Feet, pés, não? Então, foot, um pé só. Feet, os dois pés, né? Pés. Person, uma pessoa só. Pessoa. People, people, pessoas, entendeu? Então, tem uma palavra específica. Tooth, dente. Teeth, dentes. Tá bom, pessoal? Então, plural regular é somente colocar o S para formar o plural. Plural irregular, ele vai ter uma palavra específica que forma o plural. Existem mais plurais irregulares? Existem, pessoal. Então, é de acordo com o que vocês leem bastante, vejam séries e diversos conteúdos em inglês para poder estar aperfeiçoando e melhorando cada vez mais a informação. Tá bom, pessoal? Agora, pessoal, a gente vai aprender outro tipo de plural. Ainda não acabou, não. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre palavras sem plural definido. Como assim, palavras sem plural definido? Vamos lá. Existe um conjunto de palavras que eu vou mostrar aqui para vocês, que para formar o plural dele, pessoal, não é simplesmente você colocar o S, eles não são regulares, e nem simplesmente tem uma palavra específica, que nem aqui, ó. Children, women, feet, tem uma palavra específica para poder fazer o plural dele. Não, para você fazer o plural desse conjuntinho de palavras que eu vou mostrar agora, vocês têm que usar a construção de piece ou pieces of. Aí você fala pedaço, pedaços de... Não significa pedaço, né? Aqui. Aqui vai ser para fazer o plural dessas palavras que eu vou mostrar para vocês. Então, esse conjuntinho de palavras, pode ter mais? Sim, pessoal. Então, é estudar, ler bastante. Aqui eu vou mostrar um exemplo. Então, essas palavras aqui, pessoal, para você fazer o plural, não é simplesmente colocar o S e nem existe uma palavra específica que nem a gente viu aqui, ó, para poder fazer o plural delas. Para você fazer o plural, você tem que colocar simplesmente o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qualquer número. Vai ter que colocar piece, né? Piece se for um. Então, por exemplo, one piece. Ou se for mais de um, vai ser pieces. 2 pieces, 3 pieces, 4 pieces e o of. Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui. Essa palavra aqui, ó. News.
News, pessoal, é notícias, né? Notícias. Só que o que acontece? A palavra notícias, a gente pode contar, né? Uma notícia, duas notícias, certo? A palavra news, para você fazer, né, o plural dela, simplesmente vai usar essa construção. Então, uma notícia, como que é? Uma notícia só. One piece of news. One piece of news. Uma notícia. Duas notícias. Two pieces of news. Três notícias. Three pieces of news. Quatro notícias. Four pieces of news. Entendeu, pessoal? Então, vai usar o número, piece ou pieces of e a palavra. Então, uma notícia, duas notícias. Próximo aqui, outra palavra que tem que fazer, usar essa construção. Pieces of, né? Advice, que a gente acabou de ver. Conselho, advice. Então, se eu quiser falar um conselho, advice. Se eu quiser falar dois, não vai ser advices, tá? Então, a gente vai falar um conselho, one piece of advice. Um conselho, dois conselhos. Two pieces of advice. Dois conselhos. Três conselhos. Three pieces of advice. Quatro conselhos. Four pieces of advice. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, primeiro notícia, a gente acabou de ver. Conselho. Próximo aqui, information. Information também. A gente não pode falar informations, tá bom? Não, pessoal. Então, uma informação, one piece of information. Duas informações, two pieces of information. Três informações, three pieces of information. E assim sucessivamente. Qualquer número depois, tá bom, pessoal? Mesma coisa para equipment. Equipment, equipamento. Então, a gente não pode falar equipments, equipamentos. Não. One piece of equipment, um equipamento. Two pieces of equipment, dois equipamentos. Three pieces of equipment, four pieces of equipment e assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Então, vamos gravando essas palavras, pessoal. News, advice, notícia, advice, conselho, information, informação, equipment, equipamento. Próximo aqui, furniture. Furniture, pessoal, é mobília, tá bom? Mobília, móveis também, tá? Mobília ou móveis, tá bom? Então, um móvel, eu vou falar one piece of furniture. Dois móveis, two pieces of furniture. Três móveis, three pieces of furniture. Four pieces of furniture. Five pieces of furniture. Six pieces of furniture. E assim sucessivamente. Tá bom? Para falar um móvel, dois móveis, três móveis. Tá bom? Próximo aqui, pessoal, real estate. Real estate. Real estate é o imóvel, pessoal. Sabe quando a gente fala casa no sentido de imóvel? Ah, eu tenho um imóvel, eu tenho uma casa. Então, imóvel, a palavra disso em inglês é real estate. Real estate pode ser imóvel, pode ser condomínio, tá bom? Pode ser prédio também. Toda essa parte de imobiliária, tá bom, pessoal? Tem vários significados para real estate. Um deles é imóvel. Então, se eu quiser falar que eu tenho um imóvel, I have, né? I have one piece of real estate. Dois, I have two pieces of real estate. Three pieces of real estate. Four pieces of real estate. Perfeito, pessoal? Um imóvel, dois imóveis, três imóveis. Outra palavra, pessoal, bread, pão, né? Então, a gente não pode falar breads, pães. Não posso falar isso. Pães. Tem que falar one piece of bread, um pão. Two pieces of bread, dois pães. Three pieces of bread. Perfeito? Outra palavra, toast, torrada. Tá bom? Então, mesma coisa. One piece of toast. Two pieces of toast. Three pieces of toast. Tá bom? Uma torrada, duas torradas. E a última aqui que a gente está vendo, né, no conteúdo de exemplo é knowledge. Knowledge, knowledge é conhecimento. Tá bom, pessoal? Então, um conhecimento, one piece of knowledge. Dois conhecimentos, two pieces of knowledge. Three pieces of knowledge. Four pieces of knowledge. E assim sucessivamente. Então, esses aqui são uns exemplos, pode ser que exista mais, tá, pessoal? Então, lendo, que não falei, lendo, vendo bastante série, que a gente vai aprender cada vez mais a palavras, tanto no plural, que são regulares, irregulares, e aqui que usam piece of, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai ver alguns animais que são incontáveis, tá? Existem alguns animais que a gente também não pode colocar o S, não tem uma palavra específica. E os animais, pessoal, eles não usam piece of, tá? Piece of normalmente são para objetos, palavras assim, ó. Essas palavras aqui. Com esses animais aqui, esses três animais incontáveis, pessoal, é simplesmente você falar o número, 1, 2, 3, e manter a palavra do jeito que ela tá aqui, ó. Primeira, peixe, né? Aqui, ó, peixe, ela é incontável. Então, eu falo one fish, um peixe. Aí eu falo two fish, então não coloca S nem nada, pessoal, ela se mantém. Two fish, dois peixes.
3 fish, 3 peixes. 4 fish, 4 peixes e assim sucessivamente. Então, fish não vai mudar. Outra aqui, sheep. Sheep é ovelha. Então, eu falo 1 sheep, uma ovelha. 2 sheep, 2 ovelhas. 3 sheep, então não coloca sheeps, né, pessoal? Não, é só sheep, sheep. 1 sheep, 2 sheep, 3 sheep. Perfeito? E a outra aqui com deer. Deer. Deer é cervo, tá bom? Cervo. Então, 1 deer, 2 deer, 3 deer, tá? Não muda. Com animal a gente não coloca piece of, tá, gente? É só colocar o número e eu falar a mesma palavra. Fish, sheep, deer, tá bom? Então essa foi a informação um pouquinho de plural, tá, pessoal? Para vocês, queria passar essa informação para vocês. Então que existem, né, plurais regulares e irregulares, né? Regulares coloca o S e irregulares tem uma palavra específica para fazer o plural, como a gente está vendo aqui. Tem algumas palavras que a gente tem que fazer essa construção, que são essas daqui, que a gente usa a construção pieces of, né? Para fazer o número, piece ou pieces of e a palavra. Essas daqui é um conjuntinho que eu já passei para vocês. E com alguns animais, esse aqui fish, sheep e deer, é só colocar um número e aqui permanece a mesma palavra. Tá bom, pessoal? Muito importante essa informação. É com leitura prática que a gente aprende esse conteúdo, mas vocês já sabem hoje que existem esses tipos de construções, tá bom? Então vamos dar continuidade na próxima parte, continuando com os verbos, tá? Verbs. Muito obrigado, pessoal. I'll see you in the next video. Bye!